Olá, boa tarde, Band de Mulheres está no ar. Hoje é segunda-feira, ânimo, chega mais. E hoje vamos falar de manias. Você tem alguma? Repete várias vezes? É engraçada ou te causa incomodação? Tem também dicas de como reaproveitar materiais que iriam para o lixo e que recebem uma nova chance pelas mãos de artesãos. Beleza Negra, vamos conhecer o primeiro salão afro do estado. E ao vivo, todos os detalhes do Miss Rio Grande do Sul Be Emotion 2019, que já foi dada a largada. Preparem-se para um show de beleza. E a gente começa conversando com um psiquiatra, que é o Dr. Davi, que vai conversar com a gente via Skype. Ele está em Minas Gerais, para falar um pouco mais sobre manias. Quando é que essas manias podem virar um problema? Oi, doutor. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, o senhor que é um fenômeno na internet, né? Eu vi ali no Instagram, tem mais de 10 mil seguidores. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? E quando é que a gente tem que ter um pouquinho assim de cautela quando uma mania pode virar uma incomodação, doutor? Muito boa pergunta, né? Na verdade, a população chama muito de mania, né? O que na verdade muitas vezes são compulsões. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, que muitas pessoas falam, eu tenho um pouco de toque, né? Na verdade, toque é um transtorno muitas vezes grave e muitas vezes incapacitante para os pacientes. O que as pessoas costumam chamar de mania é, na verdade, uma parte desse transtorno. Bom, a gente começa, na verdade, o transtorno obsessivo-compulsivo acontece porque as pessoas têm ideias obsessivas, ideias, pensamentos, às vezes imagens começam a ficar muito repetitivas na cabeça da pessoa e são muitas vezes experienciadas como invasivas. Ela não consegue controlar o surgimento dessas ideias. E aí, para compensar, acaba um ritual, que as pessoas acabam muitas vezes chamando de manias. Uhum. Agora, doutor, quando isso, assim, por exemplo, é quando essa compulsão não sai da cabeça da pessoa, quando isso pode se transformar, o que era mania vira em compulsão? Como é que as pessoas podem diferenciar isso? Sim, na verdade, todos nós temos ideias que invadem a nossa cabeça, né? Então, assim, as pessoas costumam... Tem até muita literatura médica que fala, que é até, inclusive, curioso ou engraçado, de ideias absurdas que surgem na cabeça das pessoas. Isso é absolutamente comum. E mesmo surgindo algumas vezes, isso também é comum. O problema é quando essa frequência é muito intensa ou o sintoma experienciado pela pessoa é muito angustiante. Então, na verdade, a questão de tempo e de frequência em que isso acontece. Geralmente, para a gente fazer o diagnóstico, é necessário pelo menos a perda de 1 hora por dia, no mínimo, só colocando esses rituais em prática para tentar tirar esses pensamentos da cabeça. Estamos de volta com mais Band de Mulher. E antes, no início do programa, a gente conversou, bateu um papo sobre compulsão, sobre mania. E eu quero saber dos meus convidados aqui se vocês têm algum tipo de mania, compulsão, que dá pra contar, né? Ou não dá pra contar, Cris? Eu tenho muita mania. Ai, fala, Cris. Ai, dormir com a televisão ligada, que é uma mania péssima, né? Porque dizem que a escuridão é primordial para tu entrar no estágio de sono profundo, escovar o dente pela casa, né? Ligar e desligar a luz, essas coisas assim? Não, esse não. Não. Fechar a porta várias vezes, esse eu tenho. Eu ia com o fogão, e lá olhar se o fogão tá, todas as bocas estão desligadas mesmo. Tem Leonora, tem alguma coisa assim na hora de subir numa passarela? Não, na passarela não. Mas eu tenho mania também de fechar o carro várias vezes, ver se tá realmente fechado. E também eu digo que eu tenho uma bagunça organizada, que eu tenho mania, assim, eu gosto que as minhas coisas estejam naquele devido lugar, mesmo que não seja no lugar dela, tem que estar ali. Tu te acha aquelas maníacas por limpeza, não? Não. Não chega tanto. Não. Professor, o senhor tem alguma mania assim? Acho que é uma mania de tentar organizar tudo e ficar tudo em caixinhas e botar lápis de cor, marcador, tudo em várias caixinhas diferentes, apesar de poder colocar todas no mesmo lugar. Não, tem que ter uma caixinha para cada lugar para poder se achar. Mas quando alguém quer aquele lápis daquela cor, o senhor sabe onde tá lá. Exatamente. E tu tem mania, Gabi? Tenho algumas. Vamos falar com o doutor, então, agora, o Davi. Doutor Davi, que está com a gente por Skype. Oi, doutor. O senhor ouviu nosso bate-papo aqui? Será que nós somos, assim, um pouco complicados ou tá tudo bem, doutor? Tá tudo muito saudável aí. Pois é, né? Quais são essas manias, essas compulsões, esses problemas que chegam até o senhor, assim, que aí que o senhor, olha, vamos cuidar um pouco, vamos avaliar. Dá outros exemplos pra gente, doutor.
Perfeito. Pois é, eu estou percebendo que vocês, como a maior parte das pessoas, colocam manias, na verdade, como hábitos, né? Então, assim, muitas vezes são hábitos de organização ou de alguma verificação de segurança, como, por exemplo, olhar se o fogão está aberto, ou será que eu tranquei a porta. Isso é comum, a gente faz, né? Faz parte, porque muitas vezes a nossa desatenção faz com que a gente, de fato, deixe aberto, ou possa, por exemplo, não lembrar da gente ter trancado. No caso do transtorno obsessivo-compulsivo, isso se torna bem mais sofrido, né? A grande questão deles é que não é hábito, é uma dúvida patológica. Aquela dúvida não consegue sair da cabeça da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que vai lá e descobre, vai ver se o fogão está fechado. Ela vai lá, vê, mas ela fala assim, e se eu não vi aquela boca? Aí ela vai de novo. Depois de ela ter visto a boca, ela fala, mas e se eu não fechei direito? De repente, quando a gente vê, a pessoa acaba tentando abrir e fechar o fogão 20, 30 vezes. Então, não se trata de olhar, verificar uma, duas. A questão é que a angústia que isso gera na pessoa, o tempo que isso toma, acaba sendo exagerado. Entende? Agora, manias, na verdade, que acontecem bastante nesse sentido, né, no sentido patológico, uma das principais é a verificação, que seria isso, só que uma caricatura disso, na verdade, né? Doutor, então... e aí nesse caso, assim, no caso daquelas pessoas que realmente estão constatadas que têm um transtorno obsessivo-compulsivo, como é que é esse tratamento, né? Existe medicação? Como é que funciona isso? Perfeito, excelente pergunta, Gabriela. Na verdade, o tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo existe e tem que ser tratado, inclusive com medicação. Na verdade, o transtorno obsessivo-compulsivo ele tem uma resposta incrível à psicoterapia, tá? E uma modalidade específica, que é a psicoterapia cognitiva comportamental, que é uma espécie de terapia com maior evidência científica para toque, né? Agora, a medicação, a gente utiliza antidepressivo para tratar a toque, independente da pessoa ter depressão ou não, tá? Antidepressivo é o nome da classe do remédio que mais tem evidência científica para toque. Tá bom, obrigada então, doutor, pela sua participação via Skype, o senhor aí que participou e que é um fenômeno na internet, eu vi aí, são mais de 10 mil seguidores. É bacana essa interação aí com esses internautas, doutor? Pois é, eu adoro, né? Na verdade, a internet, eu comecei esse trabalho justamente para desestigmatizar a psiquiatria. A maior parte das pessoas tem muito medo e chegam até nós depois de muito tempo sintomáticos, depois de estarem sofrendo muito. Então, dentro do Instagram, do Facebook, a gente consegue trabalhar essas coisas com mais leveza, né? E mais naturalidade. Perfeito, muito obrigada então. Já vou seguir. Abraço, um beijo, ó, a Cris Bart já vai seguir. Já vou seguir. Ele é maravilhoso.